As finanças, em um primeiro momento, podem ser aterrorizantes se você tentar entender os diversos termos financeiros dos economistas, como debentures e títulos da dívida pública. Mesmo que você ache que é complicado e entediante falar de dinheiro, investimentos, economia, você pode encarar esse assunto de uma maneira diferente para facilitar seu entendimento. Pense como se fosse um jogo de videogame, onde existem algumas fases que você precisa passar para conquistar o objetivo final. E você pode dominar esse jogo fazendo com que o dinheiro trabalhe para você. Essa ideia vem do livro que li recentemente que se chama Dinheiro, Domine esse Jogo, 7 Passos para a Liberdade Financeira, de Tony Robbins. Ele nos mostra como descomplicar as finanças e o jogo do dinheiro, fornecendo para você um guia para conquistar a sua independência financeira através desses 7 passos. E se você ficar até o final desse vídeo, também poderá entender como atingir esse objetivo seguindo esses 7 passos. Para dominar o jogo do dinheiro, é necessário juntar patrimônio que gere uma renda passiva maior que suas despesas mensais. Por exemplo, uma pessoa que está acima do peso e fica a maior parte do tempo sentada no sofá assistindo televisão, vai acabar engordando cada vez mais, certo? Quando falamos de dinheiro, acontece exatamente o oposto. Deixando o dinheiro parado por vários anos, ele vai acabar perdendo peso, ou seja, diminuindo o poder de compra. O valor de uma nota de R$50 há 10 anos atrás não é o mesmo valor de hoje. Isso significa dizer que atualmente você não consegue comprar as mesmas coisas que comprava há 10 anos atrás com a mesma nota de R$50. Em relação ao dinheiro, quando você não tem atitude alguma, você está fazendo uma escolha. E escolher ficar parado é uma escolha nada inteligente. Você precisa pensar no dinheiro como um jogo, e a conquista final desse jogo é juntar um patrimônio, para que a renda passiva seja capaz de pagar todos os seus gastos mensais. Para que isso aconteça, você precisa seguir os 7 passos para dominar o jogo do dinheiro. Então anota aí. Passo número 1. Tome a decisão de virar um investidor, e não somente um consumidor. Tome a decisão e se comprometa para que todos os meses você invista, separando uma porcentagem do seu salário para ser investido. Se possível, automatize esse processo para que seu dinheiro seja investido mensalmente. Passo número 2. Torne-se um conhecedor. Tenha conhecimento de como funcionam as regras do dinheiro antes de entrar nesse jogo para valer. Você pode tanto adquirir conhecimento estudando educação financeira por conta própria, como também pode contratar um profissional autônomo para te ajudar a tomar as decisões sobre seus investimentos. Passo número 3. O seu jogo deve ser possível de ser vencido. Você precisa ter conhecimento das suas condições, calcular a quantia que você precisa juntar e em quanto tempo isso vai levar para dominar o seu jogo. Esse caminho pode ser percorrido com mais rapidez se você souber economizar mais, aumentar seus ganhos e pagar menos impostos ou taxas de forma legalizada. Você também pode obter rendimentos maiores ou mudar seu estilo de vida para outro, com menos custos. Passo número 4. Defina onde destinar seus ativos. Saber destinar seus ativos é a estratégia mais eficiente para sair vencedor no jogo do dinheiro. Destinar significa que você deve distribuir o dinheiro em diferentes tipos de investimentos. Por exemplo, renda fixa, fundos imobiliários e ações. Os rendimentos de renda fixa geralmente são mais seguros. Fundos imobiliários têm um nível mediano de risco, já as ações têm um risco maior. Destinar seu dinheiro em investimentos diferentes evita que você acabe colocando todos os ovos na mesma cesta. Isso reduz os riscos quando se aborda uma estratégia com mais equilíbrio. Passo número 5. Execute um plano de renda passiva para a vida toda. Esse é o objetivo final do jogo. Os seus investimentos devem gerar renda passiva mensalmente por toda a sua vida. É através desse plano que você poderá usar os rendimentos desses ativos sem precisar tocar no seu patrimônio principal. Passo número 6. Se espelhe nos investidores que estão no 1% dos mais ricos. Faça uma análise e observe como essas pessoas costumam jogar o jogo do dinheiro. Tente fazer uma adaptação dessas estratégias para a sua realidade. Passo número 7. Continue agindo e aproveite a jornada. Não importa o quanto você recebe hoje, você vai se deparar com desafios, oportunidades e problemas para você sair vencedor no jogo do dinheiro. Esse é um jogo de longo prazo, então você precisa apreciar a jornada ou vai acabar desanimando no meio do caminho. Esteja satisfeito hoje por estar nessa jornada. Não deposite sua felicidade em algum objetivo financeiro de um futuro incerto. Coloque toda a sua atenção sempre na sua melhoria diária.
Se você perceber que está melhorando, com mais patrimônio, aprendendo mais comparado aos meses anteriores, então você está indo na direção certa. Os juros compostos têm dois destinos: ser o seu maior aliado ou seu pior inimigo. Pois é, existem alguns fatores que podem acelerar ou te atrasar por vários anos até alcançar seu objetivo no jogo do dinheiro. Isso ocorre através da taxa de juros. Por isso, esteja sempre atento no percentual líquido que o seu dinheiro rende depois de descontados os impostos. Veja esse exemplo. Imagine que João tem gastos mensais de R$ 10.000. Com rendimentos líquidos de 1% ao mês, essa pessoa precisaria juntar 1 milhão. Mas, se ocorrer uma pequena queda neste rendimento, digamos 0,8% ao mês, essa pessoa precisaria juntar R$ 250 mil a mais. Seriam 25% a mais para conseguir obter os mesmos R$ 10 mil de renda passiva. Agora, se acontecesse o contrário, um acréscimo de 0,2% nos rendimentos, João teria que juntar R$ 165 mil a menos. Ao invés de 1 milhão, 834 mil já seriam suficientes para gerar renda passiva de 10 mil. Essa é a importância dos juros compostos quando eles jogam do seu lado. E quando os juros compostos se tornam seu inimigo? Quando você tem dívidas. O maior problema das dívidas é que elas cobram juros muito maiores do que os juros de investimentos. Por isso, é um erro juntar dinheiro quando se tem dívidas. Os juros compostos fazem seu dinheiro crescer de forma excepcional. Um exemplo disso é sobre Benjamin Franklin. Em 1790, ano de seu falecimento, ele doou cerca de $1.000 para a cidade de Boston, mas com uma condição. Ele queria que esse dinheiro ficasse investido por 100 anos. No final de todo esse tempo, a cidade de Boston sacou o dinheiro dessa conta, tirando de lá $500 mil e deixando o restante investido novamente por mais 100 anos. No final desse segundo período, aqueles mesmos $1.000 tinham se transformado em $6,5 milhões. Sensacional, não é? Esses valores estão simplificados. Essa é uma história bem longa, mas isso é só para você ter uma noção de como funciona o poder dos juros compostos. Ser consistente é mais importante do que quantidade. Mesmo que você tenha pouco dinheiro, não deixe de investir. Já ouvi isso de muitas pessoas. Eu não invisto agora porque não tenho muito dinheiro. Na realidade, dá para começar a investir mesmo que num primeiro momento o dinheiro seja pouco. O que falta mesmo para essas pessoas é entrar em ação, se comprometer e ser consistente. Aqui nós não estamos falando de pessoas que estão em extrema pobreza. Nós sabemos que para elas a realidade é muito diferente. Estou me referindo aqui àquelas pessoas que já têm uma certa renda. Pessoas que conseguem ter acesso a mais informações, mas que não o fazem por não querer se comprometer com isso. De certa forma, é até bom que você comece com pouco dinheiro, pois assim evita que você cometa grandes erros. A cada mês é importante que você invista. Você pode buscar maneiras de ganhar mais, buscando fontes de renda extra. Além disso, pode evitar ter muitos gastos. Pode mudar e viver um estilo de vida mais minimalista, procurando maneiras legais de pagar menos impostos e taxas. Conhecendo as regras do jogo, você evita ser iludido pelos mitos do dinheiro. Coloque 2 pessoas para jogar cartas sem saber as regras. Provavelmente elas vão se sentir perdidas por nunca terem jogado antes. Existe uma semelhança entre esse exemplo citado e o dinheiro. No jogo do dinheiro, as pessoas tentam jogar sem ter o conhecimento necessário para passar de fase. É dessa maneira que você evita alguns mitos falados sobre as finanças. Mitos que afirmam que algum investimento específico vai bater o mercado constantemente. Mitos dizendo que taxas pequenas não têm tanta importância assim no longo prazo. Existe até mesmo o mito de que a rentabilidade passada de um investimento será a mesma no futuro. Podemos ver pessoas que não possuem conhecimento básico em finanças caindo em conselhos duvidosos de influenciadores, gerentes de banco e de vendedores de aplicações financeiras que fazem muitas promessas. Eles geralmente estão muito mais preocupados em ganhar a parte deles do que realmente ajudar você. Então, faça a sua lição de casa e entre nesse jogo para ganhar. Faça suas pesquisas lendo mais livros financeiros, faça cursos confiáveis e analise o mercado financeiro de perto. No início poderá ser complicado, mas não se esqueça que esse vai ser o melhor investimento para você no futuro. Saiba os números exatos para atingir seu objetivo final. Através desses números que você vence o jogo do dinheiro. Você vence o jogo do dinheiro quando você tem um patrimônio capaz de gerar uma renda passiva que consegue cobrir os seus gastos mensais.
Essa simplificação exige que você tenha clareza sobre 3 coisas. Primeiro, quanto você gasta por mês. Segundo, quanto seus investimentos rendem de forma líquida, depois de descontados impostos e inflação. E terceiro, quanto você precisa juntar. Para você descobrir esses números, você vai precisar de um orçamento financeiro. Veja mês a mês o quanto você gasta e lance os números em uma planilha com as fórmulas prontas que faça o cálculo para você. Crie etapas para o seu jogo do dinheiro. Depois de fazer os cálculos, provavelmente esses números serão altos, e isso é normal. Esse é o tipo de projeto que demora. A independência financeira pode levar 10, 20 anos. O problema é que os números, por serem altos, podem acabar desanimando muita gente. Então você pensa, nossa, juntar 1 milhão, isso vai demorar muito. Para não acontecer isso, crie etapas. Primeiro junte 1.000, depois 10.000, 100.000 e finalmente 1 milhão. Você pode criar quantas etapas quiser, desde que você mantenha o foco e consiga alcançá-las. É como as fases de um jogo. Para chegar na última fase e enfrentar o chefão, você precisa passar pelas etapas anteriores. Se você está endividado, essa deve ser sua primeira fase. Depois você pode passar para as outras fases. O autor Tony Robbins cita quais são as 5 fases depois que você sai das dívidas. Fase 1. Acumular um patrimônio capaz de pagar todos os seus gastos básicos, como moradia, alimentação e energia elétrica, por exemplo. Fase 2. Aumentar ainda mais o seu patrimônio para cobrir outras áreas da sua vida, como vestuário, plano de saúde, lazer e educação. Fase 3. Conquistar a independência financeira de modo que sua renda passiva cubra todos os seus gastos normais. Fase 4. Aumentar ainda mais o patrimônio para cobrir gastos com viagens mais caras, restaurantes, entre outros. Fase 5. Alcançar a liberdade financeira total. O ideal é que depois de quitar suas dívidas, você crie uma reserva de emergência de pelo menos 6 meses do seu gasto mensal. Essa reserva financeira deve ser usada somente em casos de emergência, como desemprego ou qualquer tipo de problema mais urgente. Esse dinheiro deve ser aplicado em investimentos mais seguros e que tenham uma liquidez imediata. Diversifique seus investimentos de maneira equilibrada. Existem alguns investimentos que são mais arriscados do que outros. Os tipos mais conhecidos de investimentos são renda fixa, imóveis e ações. Alguns possuem riscos menores, por isso o retorno financeiro também é menor. Outros possuem riscos maiores, mas o retorno financeiro é maior. Imagine que essas 3 classes de ativos equivalem a um time de futebol, onde a renda fixa é a parte da defesa, ou seja, são investimentos de pouco risco e possuem mais segurança, mas o retorno financeiro é menor. Os imóveis, no caso dos fundos imobiliários, são o meio de campo. Esse investimento é um pouco mais arriscado do que a renda fixa. O retorno financeiro desse investimento é um pouco maior e com risco mediano. As ações seriam os atacantes, com um risco mais elevado, porém, o retorno financeiro é maior. É por isso que você precisa montar o seu time de acordo com a sua disposição de correr riscos. Mas não se esqueça de aproveitar o dinheiro, não deixe tudo para um futuro distante. Tony faz uma recomendação para que você aproveite a jornada. O ideal é investir cada centavo para chegar mais rápido ao seu objetivo. Mas na realidade, esse objetivo pode demorar bastante. Qualquer coisa pode acontecer nesse percurso. E se por um acaso surgir uma oportunidade de fazer uma viagem que só vai valer a pena enquanto você é jovem, essa é um tipo de oportunidade que você tem que aproveitar. Por isso, tenha também uma conta de sonhos. Nessa conta você deposita um dinheiro que deve ser gasto em sonhos, algo que não se pode esperar 20 anos para realizar. Essa é a maneira de trazer equilíbrio para o seu jogo. Isso é ter equilíbrio. Não é apenas diversificar seus investimentos, mas saber quanto investir para o seu futuro financeiro e quanto você pode gastar no momento presente enquanto você tem tempo. Bom, chegamos no fim de mais um vídeo, feito com muita dedicação. Se você ainda não deixou seu like, deixe seu like e se inscreva no canal se quiser ver mais vídeos como esse. Te espero no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir.